com relação aos investimentos que mais estão propensos a se fazer recentemente aqui em Angola, que são os títulos de tesouro. Acho que realmente hoje em dia só se fala de título de tesouro. É basicamente isso. E vocês têm uma ideia muito rasa do que é realmente investir. Acho que parte Não, do é falta mesmo de conhecimento. parte do princípio que a pessoa acha que logo que ela começa a investir o retorno É imediato. é imediato. E que o retorno é astronômico também. O retorno não é essa coisa toda. Mas também, título de tesouro é renda fixa, então não é astronômico. Você, de certa forma, já sabe quanto vai receber, Quando é que você vai receber no final do ano, sim. porque título de tesouro é de um ano. Um ano, Percebe? ou mais. Ou mais, sim, ou mais. Ok, vamos falar que a liquidez mínima é de 366, que é o 365, né? Um ano se faz 365. 365 a 365. Yeah, então, liquidez é basicamente, pessoal, o período que você consegue transformar aquele teu ativo em dinheiro. Tipo assim, o iPhone estamos usando para gravar, mas tenho aqui esse Samsung e tenho aqui esse Tecno. Esse Tecno tem estilhaço, tipo, tá quebrado, né? Esse Samsung está intacto. Esse é o A51 e esse é o Tecno Spark 7P. Na vossa opinião, qual vocês acham que é mais fácil de vender? Vender é transformar uma coisa em dinheiro, não é? Isso é liquidez. Então, você talvez ache que o Samsung é o mais fácil de vender em detrimento do Tecno. Sim, eu também acho que é mais fácil vender Samsung do que o Tecno. Quer dizer que esse Samsung é mais líquido que o Tecno. Quer dizer, a liquidez dela é mais rápida. Quer dizer, eu consigo transformar isso em dinheiro mais facilmente e mais rápido do que esse. Então, no investimento temos isso. Temos a liquidez. Liquidez basicamente é em quanto tempo eu consigo transformar aquele meu ativo em dinheiro. Quando você investe em título de tesouro, você pagou para ter aquele ativo, não é? Mas até quando esse ativo vai te retornar em dinheiro? Quando é que você vai transformar esse ativo em dinheiro? Daqui a um ano. Percebe? A liquidez dele é medida. Liquidez, a sigla é D. Tipo, se você encontrar um D0, quer dizer que é líquido no mesmo dia. D1 é líquido depois de um dia. Tipo, tem investimento que você faz, tipo, acontece aí, mas só consegue sacar depois de um dia, quer dizer, a liquidez de um dia. Se for D mais 10, então é de 10 dias a liquidez. E assim sucessivamente. Isso é para quem não entende basicamente funciona investimento. Então, só que tem um porém. É isso que estamos a falar, que o Diego tentou falar aí das pessoas que acham que vão meter, já vão ganhar rápido e um valor astronômico. Assim que o Diego falou em duas palavras aqui em investimento, que são a liquidez e o retorno. Liquidez, rápido. Retorno, valor astronômico. Só que, de certa forma, as pessoas não entendem que quanto mais aquele investimento fazer investido, mais retorno você tem. Então, percebe? Mais risco, mais retorno. Mais retorno. Então, é isso que você falou. Então, só precisa entender uma coisa. Primeiro, investimento em renda fixa não retorna tanto assim, porque a segurança dele é maior. Então, quanto mais seguro aquele investimento, menos te dá em retorno. Está muito seguro, senão todo mundo ficaria rico rápido. Sim. Agora, quanto mais arriscado aquele investimento, de certa forma, mais retorno também você tem. Aí voltamos de novo no caso das blockchain. Exato. É por isso que as blockchains têm o problema que eles têm, que é maior risco, maior rentabilidade. Exato. Exato. E é mesmo assim. Tanto é que esse foi um dos casos que, de certa forma, trouxe problema para estagiários de finanças. Primeiro, sobre a estagiários de finanças, eu não tenho aqui uma opinião sobre se foi golpe, a ideia inicial. Pode ser que no final terminou como golpe, porque eles não conseguiram dar conta da situação. Mas se foi bonito foi. Sim, por isso que eu não taxo aqui se a ideia inicial do Edson era o tipo de dar golpe no tipo. Eu só acho que ele se perdeu no caminho. Por quê? Vamos lá, pessoal. Primeiro é que os investimentos lá na estagiária de finanças eram renda fixa. Por que renda fixa? Porque ele já te falava que você vai investir X e vai ganhar X% daquilo que você investiu em X tempo. Normalmente era 30 dias e outros eram de mais 30 dias, como eu disse, liquidez é medida em dias. Um ano são 10 mais 365. Isso quer dizer que é um retorno de um ano, liquidez de um ano. Tá bom? Então, para um mês é 10 mais 30, que é o retorno de um mês. Daqui a um mês você consegue ter aquilo aí.
para 2,60 e 3,90. Então, ele prometia, tipo, o erro do Edson foi premissa básica de investimento, que eu não sei como é que Edson não entendeu, caso ele não queria dar golpe, claro. Ou ele era muito otimista, no mínimo. Investimento de renda fixa rendem menos, ou rendem pouco. Por isso que se você for investir agora num banco, seja Banco BAE, BFA, que seja, o teu dinheiro vai ficar lá boa de tempo e quando você vê, não gaste quase nada. Todo dinheiro pode ficar lá 3 anos, você ganhar só, sei lá, 50 mil, ok? Tá a ver? Você não ganha nada, porque é renda fixa. Primeiro, a segurança é totalmente garantida, o retorno é totalmente garantido também. Então, isso te faz com que aquilo não há nenhum risco, então você não pode receber muito. E o Edson veio com uma proposta de pagar 10% mensal. Mano, pô, Quer dizer, quantos investimentos no mundo pagam 10% do retorno mensal? Mano, quase nenhum. Pá, imagina que existe um investimento desse. Isso quer dizer que se eu pego 1 milhão da minha conta e invisto naquilo, está dizendo que todos os meses eu vou ter 100 mil na minha conta. Não trabalho mais. Desse caso, eu quero viver só a minha vida com 100 mil. Não preciso trabalhar, porque uma pessoa que ganha, vamos lá, vamos supor que a pessoa meteu 10 milhões investido. Lá, 10 milhões investido. Estamos a falar da pessoa ganhar 1 milhão mensal, com um retorno de 10%. E... Você vai trabalhar? Não, não vai. E ainda tem você aquela... comprou o melhor emprego do mundo que você nem precisa ir lá? E a questão ainda tem que você recebe o dobro no final do investimento. Ainda tem isso. Como é que é? Aqueles aportes aí que ele falava. Ainda tem isso. Tem bônus, ok? Bônus, que ele falava. Então, veja. Isso, o que é que causou isso? O que é que causou? Muitas pessoas, porque o ser humano por natureza é ganancioso. Muitas pessoas começaram a investir milhões. Porque ele viu, porra, se vai me pagar 10% ao mês, quer dizer que se eu meter 10 milhões, eu tenho 1 milhão todos os meses. Já tenho um salário milionário todos os meses, não preciso mais trabalhar. Se eu meter 100 milhões, tenho 10 milhões todos os meses. E acessivamente, a conta vai. Né? Então, muitas pessoas começaram a meter isso para ter isso. Só que, como é que empresas que são fundo de investimento, assim como a Estagiário Finance, fazem para ganhar dinheiro? Investindo o dinheiro que você investe, investe em outros setores, outras empresas, outros negócios, e o retorno desses negócios aí, eles usam para depois te pagar. É como se fosse o seguinte, vamos lá. Você que está me assistindo aí, você não sabe o que fazer com o teu dinheiro. Então, eu falo assim, manos, vamos fazer assim. Eu quero criar um negócio, mas eu preciso que vocês me deem cada um 1 milhão. Então, vocês 10 pessoas vêm me dão cada um 1 milhão. E eu pego no total vai ser 10 milhões, vou investir em um negócio e o lucro que começar a vir desse negócio, vou começar a distribuir. Uma parte para vocês, tipo 10% para vocês e outra parte para mim como empresa, fica para mim como empresa. Percebe? Então, quando você faz isso, você vai depender que aqueles investimentos que você fez, aquelas empresas que você criou, que você investiu, te dê retorno bom e alto e rápido para que eu possa suprir aquela promessa que eu fiz quando vocês investiram. Começou a acontecer o seguinte, os investimentos que o Edson começou a fazer começaram a dar merda. Sim, por que deram merda? Porque ele optou por investimentos de alto risco com alto retorno. Exato. Porque para suprir aquele tipo de necessidade, ou para suprir o número de investidores que ele acabou por receber, ele precisava investir em negócios de alto risco com alto retorno. Alto retorno, isso aí que eu falei. Tem que esperar que aquele retorno dá logo rápido e muito para suprir. Conseguir fechar com... Mas isso é basicamente o que nós estamos a supor com base no que nós conhecemos. Porque não há um modo simples dele fazer isso. Porque... Não há. Porque... E depois ele começou a fazer outras coisas com Fly, começar a oferecer que é no paizão, ofereceu tipo 2 milhões no paizão, mais moto, mais sei lá o que, começou a fazer tudo isso, começou a bancar tudo. E ainda tinha os custos dele com marketing, tipo anúncios no Face, no YouTube. Sabe vídeo no YouTube, depois havia o Edson lá, o Saramango, no vídeo, tipo, pagava para isso tudo mais, que é custo, percebe? E aí, mano, teve um período que se concluiu que ele tinha, acho que foi ele que disse, a empresa ele chegou a gerir cerca de 600 milhões de kwanza, quer dizer, somando que todos os investidores, né, pessoas físicas, nós que fomos lá investimos, deu 600 milhões de kwanza. Imagina que ele prometeu 10% mensal para
todas essas pessoas quanto esses 600 milhões que ele tem e ele investe precisa render todos os meses para pagar nossos 10%. 10%, sem contar com o alto retorno que ele prometeu no final Exato. do investimento. Quer dizer que, de certa forma, se ele pegar esses 600 milhões, investir, ele espera que aquele investimento que ele fez, aquele negócio que ele fez, aqueles negócios, né, não é só um, mas estou falando como se fosse só uma única caixa, deem o triplo desses 600 milhões todos os meses. Todos os meses, sim. No mínimo, o triplo desses que todos os meses. Mano, sendo realista, entendendo sobre negócio, isso é quase impossível. Quase impossível. Nem se tu fazeres um investimento para Coca-Cola. Depois de um período que o mundo estava em recessão, tipo a crise. Yeah. Não foi depois de tudo isso que o Saramago começou a querer? Foi antes da mas o BO aconteceu. Exato. Yeah. Nesse período da Yeah. percebe? É sobre isso. Então, eu, tipo, na visão de investidor, eu fico pensando, que merda Não, porra, tem que falar assim. Que merda o Edson ou o Dom Saramago tinha na cabeça para ele, tipo, prometer isso, tipo de coisa. Sim. Sem calcular outras vertentes. A questão de vender, tipo, vamos ser realistas, você já disseste, o povo é ganancioso. O homem, por natureza, é ganancioso. Ele vendeu algo, ele vendeu uma ideia muito bonita. Muito. Só que não é autossustentável. O problema de vender algo assim é não se autossustenta. Exato. Em algum momento aquilo ia cair. Exato. Tá vendo? E Exato. teve situações bem mais conflituosas, que com suposições de que não, alguns pais grandes queriam, mas eu não acredito muito nisso, porque por si só o negócio tinha 1001 problemas. Muito. Tá vendo? E sendo que o nosso país, né, desculpa cortar, sendo que o nosso país é um país que de certa forma tem poucos investimentos estrangeiros, isso dificulta com que os nossos próprios investimentos, né, em termos de tecnologia para aquilo dar certo, funcionam. Porque tem pouca mão estrangeira realmente metendo as coisas aqui. Tá vendo? Então, isso faz com que qualquer negócio que o Dom Saramago invista não dê tanto retorno assim, porque esse negócio ainda terá que depender de coisas de fora. Do exterior, sim. Visto que não tem investimento estrangeiro aqui. Mas acredito que uma boa parcela do investimento que ele fez foi mesmo no exterior. Sim, mano, que seja. E depois chegou um ponto que chegaria. Eu quando vi, eu comecei a analisar assim. Tanto que o Macota quis investir nisso. E depois eu falei, não, olha, melhor. Lhe apresentei outro fundo de investimento, mas que seja, vamos. Isso não dá para falar. Também aquele nunca mais vi, também talvez tenha dado BO. Mas vamos lá. Eu comecei a analisar assim. Isso é um fundo de investimento. Entendendo como funciona um fundo de investimento, eu comecei a falar. Será que o Edson é um gênio que, tipo, aparece em um milhão em cada século, que seja? Será que o Edson é um gênio que aparece de cada século para ele conseguir fazer isso acontecer? Porque, pô, analisando como funciona ou como é o modelo de negócio de um fundo de investimento, eu estava a ver que a conta não fechava. Não, mas não tinha como fechar. Se nós ainda pensar que ele ainda precisa ter retorno dele. Retorno dele como empresa. Como empresa. E como a pessoa que faculta ou facilita esses investimentos. Então, de certa maneira, é para ele. Para ele só como pessoa, para ele como empresa, e tinha todos os outros investidores. E sem contar com ainda o marketing que a empresa tem que fazer para alcançar mais pessoas. Se tivesse funcionários ainda mais complicado. Tem funcionário aí no Zango, não teve problema com os ditos funcionários, todos trabalham no Zango. Então, se tiver funcionários ainda mais complicado. Aquela era uma balança que tendia a ruir de uma maneira ou de outra. Sim. Olha, era uma coisa que, tipo, estava a esticar e nós sabemos que em algum momento isso ia quebrar. Isso vai quebrar. Algum momento vai quebrar. Só estavam esperando o momento. Desculpa estar interrompendo o teu vídeo. Sei que você está gostando do papo que eu estou tendo aí com o Diego. Desse vídeo que está lá, esse é o Diego, de branco. Sei que você está gostando, a gente está tendo lá o papo sobre investimento e tudo mais. Então, esse vídeo é corte de um podcast que eu fiz lá com o Diego, com o meu convidado. O Diego foi meu segundo convidado, desde que eu comecei a fazer lá podcast gravado. Depois vai sair com o Revi mais para frente, que foi o primeiro podcast, na verdade. Esse é com o Diego, percebe? Então, esse podcast fez mais de 1 hora de gravação, então tem muita coisa ainda que vocês vão ver aqui. Então, eu decidi, à medida que está sendo editado, postar cortes aqui deste mesmo podcast e depois, quando terminar de ser editado tudo, liberar ele a bruto, tipo, o completo.
para você entender todo o scope. Então você vai ver mais do Diego aqui no canal várias vezes. E se você está gostando já dessa cena, já deixa o teu joinha e comenta aí para que eu saiba que você está gostando. Tá bom, pessoal? Então, mais vídeos sobre isso vai ter aqui no canal. É só você ficar atento. Então, por isso você tem que se inscrever já aqui no canal para não perder nada, tá bom? E de lembrar, pessoal, que este mês de janeiro temos um evento gratuito onde eu vou ensinar a utilizar a inteligência artificial para estudar e ganhar dinheiro, tá bom? Então, o link para fazer parte do grupo, para essas aulas gratuitas, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, aproveita, clica lá, entra no grupo e fui!